Olá, meus irmãos, aqui é Gutierrez Siqueira. Estou gravando esse vídeo especialmente aqui para os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor de Pinheiros, a convite do pastor Paulo Moraes. A paz do Senhor a todos vocês. Quero aqui trazer uma meditação na palavra do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa, como foi anunciado mais cedo pelo pastor, haveria esses 3 estudos bíblicos. Primeiramente, boa Páscoa a todos, feliz Páscoa, que todos nós possamos relembrar sempre que a Páscoa representa, acima de tudo, a ressurreição de Cristo. Jesus que ressuscitou nesse domingo, aliás, todo domingo aponta para a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser motivo de alegria e de perspectiva escatológica, ou seja, a respeito do fim. É uma esperança que nós temos que também haveremos de ressuscitar no futuro e teremos um corpo glorificado, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero meditar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos 42 a 47. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No capítulo 2 aqui do livro de Atos, nós temos a famosa história do derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os 120 que estavam no cenáculo também. E quando a igreja é enchida pelo Espírito, ela começa a se espalhar numa evangelização extraordinária pelas ruas de Jerusalém. E há a famosa pregação de Pedro, um sermão maravilhoso, um sermão em que ele mostra a centralidade de Cristo no decorrer de toda a Escritura e mostra no decorrer também do pensamento da própria igreja primitiva. E ele encerra o seu sermão ali no capítulo 2, no versículo 33, ele fala o seguinte, a partir do versículo 31, desculpa, nesta previsão, diante da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ele aqui está falando que Jesus não ficou morto para sempre, ele ressuscitou. E diz o texto, Deus ressuscitou, versículo 32, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O ponto que Pedro está levantando aqui é que é justamente a ressurreição de Cristo que garante que todas as promessas para a igreja estavam sendo cumpridas e que ainda serão cumpridas. A ressurreição do Senhor, isso que nós lembramos hoje no domingo de Páscoa, é a garantia que essas promessas são infalíveis, que elas hão de acontecer, inclusive a segunda vinda de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, relaciona a lembrança da morte do Senhor com a vinda também do Senhor, a sua segunda vinda. E dentro dessa esperança pela ressurreição, dentro dessa esperança pelo fim redentivo de Deus, havia ali uma igreja que estava nascendo e que nasceu já grande, com muitas conversões, com milhares de conversões, e essa igreja rapidamente ganhou forma, rapidamente ela ganhou um jeito, um rosto, uma cara. E esse jeito de ser da igreja, Lucas registra aqui em Atos dos Apóstolos para ser um modelo para a gente hoje também. E que modelo de igreja é essa? Que a gente também deve meditar em tempos aqui de pandemia, onde a gente não pode ainda estar juntos. Diz o versículo 42 que o primeiro ponto é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro ponto que
que Lucas chama a atenção aqui, é justamente o ponto da firmeza doutrinária dessa igreja. Era uma igreja que não estava desviada da verdade, ela estava pronta a defender, a abraçar a verdade que estava sendo pregada e afirmada pelos apóstolos. Porque foi dado aos apóstolos, aos 12, essa autoridade de testemunhar a respeito de Cristo, de formar as doutrinas da igreja, e essa doutrina era observada, era preservada, era abraçada com afinco pela igreja primitiva. E essa é uma característica muito importante porque a gente vive hoje tempos trabalhosos. Há muito vento de doutrina, há muitos pensamentos confusos, há muitas heresias, inclusive, infelizmente. E dentro desse aspecto, a gente deve tomar o máximo de cuidado de, assim como a igreja primitiva, ter preocupações doutrinárias sérias. A igreja que não tem uma preocupação doutrinária muito séria, ela corre o risco não só de virar ou de desaparecer, mas, acima de tudo, de virar uma outra coisa, de virar uma anti-igreja, de passar a adorar um anticristo, né, um anti-messias. Então nós devemos tomar o máximo de cuidado. E também eles perseveravam não só na doutrina, mas também na comunhão. Nesse momento que a gente está afastado, que a gente não pode se reunir na igreja, a gente não pode perder o foco que a gente precisa continuar em comunhão. É por isso que é importante esse trabalho vinculado à internet, é por isso que é importante falar com os irmãos, é importante saber como cada um está, é importante a gente ter o estreitamento em momentos de crise, porque uma igreja se faz com comunhão, uma igreja se faz com pessoas juntas uma da outra. Né? Por quê? É bom lembrar que a gente vive numa sociedade totalmente individualista, uma sociedade cada vez mais voltada para si, muito, voltada à ideia que o homem sozinho pode fazer todas as coisas. E é bem da verdade, irmãos, que a gente não pode fazer nada sozinho. A gente não pode produzir nada sozinho. Até mesmo o fato de estar em casa depende de outras pessoas, depende de alguém que trabalhe na empresa de energia para que aqui haja energia, na empresa de água para que haja água na minha casa, na empresa de internet para que haja essa ferramenta aqui de interação com vocês. A gente depende de pessoas o tempo todo e a Bíblia trabalha muito a ideia de comunhão. Até essa ideia de indivíduos autônomos é muito estranha ao pensamento bíblico, porque a Bíblia sempre está trabalhando algum tipo de comunidade. No Antigo Testamento, a grande comunidade era Israel. Agora, no Novo Testamento, essa grande comunidade é a igreja. Embora a igreja primitiva ela se reunisse mais ou menos em grupos pequenos, de 20, 30, até 40 pessoas, não eram grupos muito grandes, eram diversos grupos espalhados pela cidade de Jerusalém. Mas cada grupo, por menor que fosse, era um grupo muito focado nessa comunhão. Então, assim, não existe, pessoal, a figura do crente sem igreja, do crente desigrejado. Isso não existe. Eu lembro, em 2002, a revista Veja, na época, escreveu uma matéria a respeito dos evangélicos. Eu lembro até hoje, o título da matéria era A Nação Evangélica, era a matéria de capa da revista Veja. E lá em 2002, em um ponto da matéria, a matéria fala o seguinte: não existe no evangélico a figura do evangélico não praticante. Todo evangélico é praticante. Isso, em 2002. Em 2012, 10 anos depois, a mesma revista Veja fez uma outra matéria sobre os evangélicos. E nessa outra matéria já falava a respeito dos desigrejados, dos sem religião. Olha só. Em 10 anos, nós tivemos uma mudança e que, infelizmente, no próximo censo, possivelmente que vai ser agora no ano que vem, a gente vai ter a confirmação dessa tendência de várias pessoas que se professam cristãs, se professam evangélicas, mas que não estão vinculadas a nenhuma igreja. E isso é totalmente fora do propósito bíblico. É impossível ser um bom cristão fora da igreja. É impossível ter vida cristã fora da igreja.
Não é que a igreja salva. Não, a salvação é só Cristo. Não é que a igreja redime alguém. Não. A redenção está em Cristo. Mas a igreja é um meio de graça. É um meio que eu vou me fortalecendo. É um meio que eu vou crescendo. E eu preciso desse meio. Essa igreja também, ela estava no partir do pão. Ela perseverava no partir do pão. É interessante aqui a gente observar, pessoal, que o partir do pão aqui, acima de tudo, era a ceia, né, primeiramente, que é um sinal, uma ordenança de Cristo, que a gente precisa seguir, porque é um meio de lembrar a morte do Senhor, lembrar que Ele vem, lembrar que Ele ressuscitou. Então a igreja tinha esse hábito. Na igreja primitiva, basicamente, todos os domingos eles estavam ceando. Nas orações também, um outro pilar, né? Não basta perseverar na doutrina, não basta estar junto, não basta cear, é necessário também perseverar na oração, e essa oração tem que ser tanto individual como conjunta. Jesus falou muito da oração individual também, de fechar a porta do quarto, orar em segredo, orar sem ninguém ver, sem a necessidade de mostrar espiritualidade para ninguém, orar só para Deus ver, para Deus ouvir. Mas também é importante a oração congregacional, aquela oração que mostra unidade, aquela oração em comum, a intercessão pelos irmãos. E no versículo 43 diz o texto que em cada alma havia temor. Esse ponto é bem interessante porque quando a igreja vive essa realidade, essa essência doutrinária, essa essência comunitária, essa essência de obedecer às ordenanças e essa essência da oração, isso naturalmente vai produzir temor. E aqui, como vocês sabem muito bem, não é ter medo de Deus, não é ter pavor de Deus, aquele medo doentio, aquele medo como quem tem medo de uma assombração, não. O temor aqui é o temor reverente, é o temor da reverência, é o temor que é causado pelo espanto do maravilhamento. Então, quando a gente tem Deus no nosso coração, na nossa alma, quando isso está parte da vivência da igreja, em cada alma há a produção desse temor, dessa reverência maravilhosa, de olhar Deus assim e se deleitar na presença de Deus, mas aquele deleitar reverente também é como quem contempla a beleza de uma tempestade. Porque a tempestade ela traz transformações e muitas vezes traz transtornos, mas toda tempestade é bela, é bonita de se ver, espetáculo dos raios, né? Ou mesmo se a gente vê, e todo mundo já viu aí pela TV, a gravação de um furacão por meio de um satélite, é de uma beleza extraordinária. E tudo aquilo mostra a grandeza de Deus, porque a natureza aponta para essa grandeza do Senhor, a natureza revela Deus. E é esse temor que nós devemos ter pelo Senhor, esse maravilhamento que nós devemos ter. E isso vem naturalmente a partir do momento que a gente vive uma vida focada na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E como consequência também, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Milagres aconteciam naquela igreja. Sinais maravilhosos aconteciam naquela igreja. Então, é necessário a gente ter esse temor reverente novamente, ter essa fome pela doutrina, a doutrina no sentido aqui de ensino, né? Da comunhão, do partir do pão e das orações, porque naturalmente não só almas serão reverentes e temerosas do Senhor, como maravilhas, sinais também vão acontecer no nosso meio, como aconteceu no meio dos apóstolos. E aí, Lucas mais uma vez destaca, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja não é uniformidade. Comunhão na igreja não é uniformidade. Comunhão na igreja é unidade. São coisas diferentes. Uniformidade tem no exército. Todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Todo mundo bate continência ao mesmo tempo.
É o sim, Senhor ao mesmo tempo? Todo mundo veste exatamente o mesmo uniforme? Todo mundo tem um jeito de se sentar igual? Isso é uniformidade. Mas a igreja não é um exército, nesse sentido. A igreja, acima de tudo, é uma unidade. E como unidade, são pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm personalidades diferentes, que têm manias diferentes, que têm propósitos diferentes, mas que sentam na mesma mesa, que estão juntos e que têm coisas em comum. E que tem muita coisa em comum. E que tem tudo em comum. O tudo aqui é no sentido do propósito principal. O propósito principal que é a promoção do nome de Cristo, a promoção do reino de Deus. Tem o tudo. O propósito principal em comum. E eles estavam tão unidos, embora fossem pessoas diferentes, que eles vendiam até as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E a gente deve pensar nisso, na vivência da igreja. Muitos vão passar necessidade nessa crise. E cabe a nós, como comunidade cristã, não deixar que nenhum irmão da fé, nenhum despenseiro de Cristo, possa passar essa necessidade, né? Versículo 46. E perseverando unânimes, veja, sempre o foco na unidade, que não é uniformidade, tá? Pedro era muito diferente, por exemplo, de Maria, que foi muito diferente de Paulo, que foi diferente de Barnabé. Todo mundo tinha o seu jeito de ser, mas todos estavam juntos em um propósito, que era a promoção do reino de Deus. E diz aqui, perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Aqui o partir o pão já não é a ceia, tá? Que foi relatado no versículo 42. Aqui o partir do pão era literalmente refeições que eles faziam em casa. Diz o texto que eles comiam juntos com alegria. A gente não pode estar fazendo isso nesse momento de quarentena, mas quando isso acabar, uma coisa boa que deve ter como hábito na comunidade cristã é isso. Esse hábito da unidade, ele transcender a igreja. Eles comiam juntos, né? Talvez depois do culto, antes do culto, não sabemos, mas eles comiam juntos, com alegria, com singeleza de coração, ou seja, com simplicidade de coração. Duas características importantes na vida cristã. A vida cristã não é uma vida de lamentação constante, embora tenha espaço para lamentar, mas também é um espaço de alegria. É um espaço de singeleza, de ser gente singela, simples, humilde de coração. Aí o versículo 47 fala: louvando a Deus, essa igreja louvava a Deus. Por ser do jeito que ela era, ela ainda caiu na graça de todo o povo. Olha só. Ela começou a transparecer um bom perfume de Cristo, como Paulo fala. Uma boa fama, como Jesus, né? E transcorria a sua boa fama pelas outras cidades e vilarejos. Essa igreja também, ela tinha boa fama, que foi sendo transparecida para outros lugares, e ela caiu na graça do povo. Então, assim, a igreja sempre vai ser perseguida em alguns momentos, né? Especialmente da história, a gente viu muita perseguição na igreja. Sempre vai ter gente que não gosta da igreja, sempre vai ter. Mas tem alguma coisa errada quando a igreja provoca para si a própria perseguição, ou seja, ela faz coisas erradas e por isso passa a ser perseguida. Aí não é perseguição, na verdade, é justiça. Essa igreja fez coisas tão boas que ela caiu na graça do povo. Isso deve ser o nosso foco também, cair pelos bons motivos. E todos os dias, naturalmente, o Senhor, Deus, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Veja que a ação da salvação vem do Senhor em primeiro lugar, né? Ele que produz em nós a salvação, Ele que nos escolhe em Cristo, né? Por meio de Cristo. Essa ação divina da salvação.
Deus, como diz o apóstolo, né? Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E nós devemos buscar esse crescimento, porque esse crescimento é baseado numa ação divina, é um avivamento. E esse avivamento virá, sim, quando a gente tiver esses sinais também em nossas vidas. A perseverança na doutrina, não abrir espaço para heresias, ter comunhão, ter ordenança, ter as orações, ter temor. Né? Tudo isso e depois virá como consequências, milagres, o crescimento da igreja, tudo isso. Então, irmãos, nesse domingo de Páscoa, fica essa meditação. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que Deus possa dar a sua graça e da sua misericórdia sobre a vida de todos vocês. Que em breve estejamos juntos, novamente ali na Assembleia de Deus em Pinheiros, e que Deus possa abençoá-los. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de transmitir a Tua palavra, que o Senhor possa falar o coração de cada irmão que vai assistir ou ouvir esse vídeo, e que cada um de nós, Pai, possamos prosseguir, perseverar, unânimes na doutrina, nas orações, no partir do pão, que na nossa alma haja temor, haja reverência a Ti, haja, Senhor, esse foco, né, em observar a Tua grandeza e a Tua misericórdia, que nós possamos estar, Senhor, sempre focados também no bem-estar um do outro, e que em breve, Pai, possamos ver a igreja novamente reunida, que o Senhor nos livre o mais rápido possível, Pai. Em Teu nome pedimos, pela Tua misericórdia, dessa pandemia. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.